Olá, você está no canal Códigos e Matemática e agora então vamos continuar então na segunda parte de resoluções então do Enem, aí que foi então da reaplicação que foi realizada no dia 11 de dezembro de 2024. E vamos continuar então com a questão de número 146 do caderno amarelo, que é o seguinte: a partir de um exame clínico ficou constatado que a pessoa encontra-se com uma grave deficiência de vitaminas X e Y. E ela foi orientada então a fazer 100% da sua reposição diária de cada vitamina devido à sua condição socioeconômica, ela só dispõe de alimentos Z e W para suprir essa deficiência. Os alimentos Z e W custam respectivamente R$ 3 e R$ 8 por quilo. Segue o quadro então com a porcentagem de cada 100 gramas desses dois alimentos que fornecem de cada vitamina. Um valor mínimo diário em real que a pessoa gastará para suprir as suas necessidades de vitaminas X e Y consumindo os alimentos Z e W é. Então vamos lá. Então vamos fazer partes aqui, tá? Então vamos entender então o que a gente precisa ver, e a nossa equação vai ser dada então por 3Z mais 8W, tá? Então essa é a nossa equação aí que vamos utilizar. Mas para isso a gente precisa calcular então a porcentagem, né? Aí então referente para 1 quilo, né, de alimento, de vitamina para cada alimento. Então, no caso aqui para a vitamina X, né? No alimento Z, a gente sabe que 100 gramas é equivalente então a quem? A 0,1 quilograma, né? Então, em Z, para 1 quilo, então vai ser quem? Vai ser então 25% vezes 0,1, né? Então isso aqui vai me dar 250%, tá? E para W, 1 quilo vai ser igual a quem? Vai ser 8% vezes 0,1, que vai me dar então 80%, tá? E para X e para Y, né? Para a vitamina Y, em Z é zero. Então em Z igual a zero, né? Não fornece. E no alimento W, 1 quilo, então aqui vai ser 16% vezes 0,1, que vai me dar então 160%, tá? Aí agora vamos prestar atenção aqui na vitamina Y, né? Por que na vitamina Y? Porque na vitamina Y, no alimento W, ela é zerada, né? Não fornece. Então, se ela não fornece, então o mínimo necessário é de 100%. Não é? Então, a razão aqui, vou fazer a razão de porcentagem para descobrir então quantos gramas eu vou precisar então aqui para 16%, né? Então vai ser 100% sobre 160. Então aqui o mínimo necessário vai ser de 0,625 quilogramas, né, de alimento W, né? Então, constatando isso, né? Aí agora vamos ver para X, né? Então, para X, para a vitamina X, o alimento W, já tendo então essa informação aqui, né, do mínimo, né, vou multiplicar então 80%
vezes 0,625 quilogramas, né? Para manter então a mesma proporção. Então aí vai ser 50%, tá? Como eu já tenho 50%, que é o mínimo, então no alimento Z, na vitamina X, vai ser 50%. Aí eu vou fazer a mesma razão, de 250. Então isso daqui vai me dar 0,2 quilogramas, tá? E agora, fazendo então os cálculos, eu vou ter, eu substituir lá naquela equação lá em cima, que é essa aqui, substituindo aqui agora, eu vou ter então, vou fazer aqui, ó, 3 vezes 0,2 mais 8 vezes 0,625. Então, isso daqui vai me dar R$ 5,60, tá? Gabarito, então, aí, item B, ok? Entendido aí? Como eu fiz então a conta? Então, vamos seguindo então para a questão de número 147. Lembrando que então vou fazer até a questão de número 155, tá? Então, na questão de número 147, me diz a seguinte. Me diz assim. Dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial a 10 graus Celsius, são aquecidos. Suas temperaturas Y1 e Y2 em função do tempo, em segundo, estão representadas no plano cartesiano, pelas semirretas com origem no plano do ponto A, 0,10, que passam respectivamente pelos pontos B, 20,50 e C, 40,30. Sabe-se que em determinado intervalo de tempo, a temperatura então aumentou em 20 graus Celsius. Então, nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y em graus aumentou quanto? Então, aqui primeiro nós temos que fazer as variações, né? Variações tanto para Y1 quanto para Y2 e achar então as suas equações ao longo do tempo, né? Então, eu vou precisar de espaço aqui para a gente poder então resolver essa questão aqui. Então, resolvendo essa questão aqui de número 147, vamos lá. Então, para y1, vamos ter as variações M1, né, que vai ser então a inclinação da reta, vai ser a variação da temperatura sobre a variação do tempo, né? Então aqui vai ser a temperatura, então, do Y1 vai ser D e A. Então aqui vai ser, ó, 50 menos 10. Então vai ser 50 menos 10 sobre 20 menos 0. Então aqui vai ser 40 sobre 20. Então aqui vai me dar 2, né? Então M1 vai ser 2, que é a inclinação aqui dessa reta. Então, o meu Y1, minha reta então vai ficar 2t mais 10, tá? Agora para Y2, mesma coisa, M2, a variação C, temperatura, e a variação de T em segundo. Então vai ser 30 menos 10, 30 menos 10 sobre 40 menos 0. Então aqui vai ser 20, vai ser 40. Então aqui vai ser meio, tá? Então a inclinação vai ser meio, então o Y2 vai me ser então 1 meio de T mais quanto aí? Mais 10, né? Tá? Então, com a temperatura igual então a 20 graus Celsius, né? Então, o M1
né? O M1 então vai ser o quem? Vai ser então, o M1, aí vai ser aqui, ó, temperatura variando então em 20 graus Celsius, né? Então vou substituir aqui, ó, tá? Aí vai ser M1 delta S, delta T, né, que é a variação de tempo, e delta variação de temperatura. Então vai ser 2 delta T igual a 20. Então delta T vai ser então igual a 10 segundos, tá? E para o 2, para M2, então delta T igual a delta C temperatura, né, delta graus Celsius. Então vai ser meio, né, vezes 10, que é a variação então dos segundos, que a gente achou aqui, né, que é o mesmo tempo, vezes a variação então que eu vou querer achar, né, a variação 2. Então aqui a variação 2 de temperatura vai ser então de 5 graus Celsius, né? Porque ele fala aqui, né, no mesmo instante que o Y1, né, porque ele fala aqui, ó, o Y1 aumentou em 20, então a gente fez aqui, né, no mesmo instante, ou seja, então a gente achou esse intervalo de tempo aqui, ó, 10 segundos. Então, no mesmo instante, então, variação de Y2, que é o que ele quer, né, variação de Y2 aumentou, então variou em 5 graus Celsius, tá? Então aí nosso gabarito item A, né? Vocês poderiam fazer, né? Como é no mesmo instante, se, né? Para achar um instante, né? Se talvez a gente igualasse aqui, ó, y1 igual a y2, né? Aí seria 2t mais 10 igual a meio de t mais 10, né? Vamos supor que aí a gente cortaria aqui. Não daria certo, né? Se a gente fizesse pela igualdade aqui, né? Então teria que fazer desse jeito aqui. Mas a gente descobriu, tá, as duas equações da reta, tá? Não tem problema, tá? Mas aí, no caso, fazendo desse jeito das variações, né, sairia aí a temperatura, tá? Em graus Celsius. Ok? Então vamos lá, continuando. Questão então de número 148. Lembrando então que eu vou resolver até a questão de número 155, tá? Essa então segunda parte aí da nossa correção do Enem, tá? Da reaplicação. Então, uma empresa produz embalagens para acomodar o seu produto. As embalagens atuais são cilíndricas e medem 16 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos, retos retângulos de base quadrada, de lado medindo 16 centímetros. A capacidade delas deverá ser pelo menos 400 mililitros, né, maior que as atuais. Use então 3 como valor aproximado de π, e o valor aproximado então da medida de altura das novas embalagens será de quanto aí, né? Então ele quer saber o valor da altura então da nova embalagem. Então nós sabemos, a gente passa aqui, então vou fazer aqui, tá? Então nós sabemos que para o cilindro, né? Então aqui o cilindro
nós temos então o raio que é igual a 8, né? Porque ele fala que o diâmetro é igual a 16, então o raio é igual a 8. E a altura é igual a 20 centímetros. Tá? E o novo formato? Então nós temos o lado igual a 16, né? A altura 2 que eu quero descobrir e o volume, né? A capacidade, então aqui igual a 400 ml, tá? 400 ml, tá bom? E o π então aí igual a 3, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer as contas, né? Então o volume do cilindro, que é o VC, vai ser quem? 2π ao quadrado vezes H, né? No caso H1. Então aqui vai ser 2 vezes 3 vezes 8 ao quadrado vezes 20. Então aqui vai ser igual a 3.840 centímetros cúbicos, tá? Então o volume do paralelepípedo, né, que é da nova caixa, terá então que ser superior, maior então que 400 mililitros, né? Aí então do volume do paralelepípedo. Então vai ser 384, 3.840, né, centímetros cúbicos, mais 400 ml. Então vai ser igual aqui 4.240. Aí então centímetros cúbicos, tá? Então, o volume então do paralelepípedo nós sabemos que é a área da base vezes a altura, né? Então vai ser lado ao quadrado vezes a altura 2. Então vai ser 4.240 igual a 16 ao quadrado vezes H2. Então H2 vai ser 4.240 sobre 256 e vai ser, portanto, aproximadamente, né, que ele fala o valor aproximado, 16,56 centímetros, que é aproximadamente 17 centímetros, tá? Então, gabarito item C, tá bom? Ok? Qualquer dúvida, então, não se esqueça de escrever aí nos comentários aí abaixo, tá? Caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma questão, tá bom? Vamos seguir, né? Porque ainda temos muitas questões. Questão então de número 149 diz assim: uma fábrica utiliza latas cilíndricas como embalagem de seus produtos para embalar um novo produto. Essa fábrica necessita então de latas cilíndricas com no mínimo o triplo da capacidade volumétrica das que estão em uso, com o menor custo possível. O representante de uma empresa de embalagem disponibilizou para essa fábrica 5 opções de latas, relacionando então suas medidas das latas novas com que estão em uso. Então são elas aqui. O preço de cada lata é diretamente proporcional à sua capacidade volumétrica. A exigência da fábrica, atendida pelo tipo de lata apresentada, será então de. Então aqui nada mais é do que fazer o cálculo então do
do volume, né? Do volume. Então, nós sabemos que o volume do cilindro, né, mais uma vez, então, aí o volume do cilindro é 2π r ao quadrado vezes a sua altura, né? Lembra que é um cilindro fechado, né? Então, no item 1, diz assim, multiplicar o raio por 6, então o raio vai ser igual a 6R. Então, no caso aqui, aqui ele não fala se é vazado ou não, né? Então vai ser πr ao quadrado, tá? Πr ao quadrado. E aqui ele não fala que é vazado ou não, mas o volume do cilindro é πr ao quadrado. Então vamos lá. O outro eu tive que utilizar 2, né, porque ele fala que é fechado. Aqui ele não fala, não sei se ele fala se é fechado ou não, né, mas a capacidade volumétrica do cilindro é πr ao quadrado, tá? Então vamos lá. É o menor custo, né? Então aqui vai ser 6 vezes o raio, mantendo então a sua altura H. Então substituindo aqui, eu vou ter... Não, vou botar 2, vou deixar 2. Não, vou deixar assim. Só vou conferir. Calma aí, conferindo aqui. Só para a gente ter a certeza, né? Então, o volume do cilindro, ele fala que é 2, é πr mesmo, né? πr. Então vai ser πr ao quadrado mesmo, tá? πr ao quadrado mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui vai ser... É só para a gente tirar essa dúvida aí. Então vai ser aqui, então vai ser substituindo, então vai ser 36 πr ao quadrado vezes h, tá? Então isso aqui é para o primeiro. Para o segundo, ele fala triplicar as medidas, então, da base, então vai ser o R igual a 3 vezes R e o H 3 vezes H. Então aqui eu vou ter, que vai ser então 9, ó, aqui vai ser triplicar, né? Triplicar as medidas da área e da altura, então vai ser 9 e R ao quadrado vezes 3H. Então aqui vai ser 27 e R ao quadrado H, tá? Para o 3. Para o 3, vai ser então triplicar o raio e manter a altura. Então aqui vai ser 9 πr ao quadrado H. Para o 4. Para o 4 vai ser manter a medida do raio e triplicar a altura. Então H igual a 3H. Então aqui vai ser 3πr ao quadrado H. E no 5 vai ser então triplicar as medidas do raio e da altura. Fiz 2 vezes aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui no 2, triplicar as medidas da área da base e da altura. Ah, aqui é da área da base.
Aqui é da área da base. Então, a área da base, então aqui vai ser, então vai ser 9. Então aqui vai ser o raio igual ao raio mesmo. O raio igual ao raio. Só que aqui vai ser então 3 vezes, tá? A área da base vezes 3 a altura. Então por isso que é 9 aqui, tá? Aí aqui, ó, triplicar no 3. Triplicar a medida do raio e manter a altura, tá certo? Manter a medida do raio, triplicar a altura, tá certo? Então aqui triplicar, aqui sim, aqui vai ser triplicar as 3. Então R vai ser igual a 3R e o H igual a 3H. Então aqui vai ser 27 e R ao quadrado H, tá? Então aquele que tem o menor custo, né, pela opção aqui nos apresentado, então vai ser a opção de número 4, né? Vai ser então 3 vezes o volume, né? Então vai ser a opção de número 4. Tá bom? Entendido? Então vamos para a questão agora de número 150. Lembrando sempre que é do caderno amarelo, tá? E a gente está então corrigindo aí. Uma pessoa então decide fazer uma viagem de automóvel cujo trecho ser percorrida de 560 quilômetros em rodovias asfaltadas. Ela pediu então um tanque, ela partiu com o tanque cheio, um tanque contendo 50 litros, né, de gasolina e parou para descansar em um posto de combustível que ficava a 80 quilômetros do destino. Na faixa de velocidade que ela dirigiu até essa parada, o rendimento médio do seu veículo, o rendimento médio do seu veículo foi de 12 quilômetros por litro. Sabendo que em certa faixa de velocidade o rendimento médio de seu veículo de carro é de 16 quilômetros por litro, ela decide então alterar a sua velocidade para percorrer o trecho final da viagem de forma a garantir o maior rendimento. Aproveitando que se encontrava em um posto de gasolina, essa pessoa então pretende reabastecer o seu carro de modo que conseguir chegar ao destino com pelo menos 25 litros de gasolina no tanque. A quantidade mínima de gasolina em litro com que essa pessoa deve reabastecer o seu veículo nesse posto antes de viagem é. Então, vamos ver a situação problema aqui. Então, nós temos uma pessoa que sai do ponto A até o ponto B. Então, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, onde o ponto A é 0, né? E o ponto B é 560 quilômetros, né? E ela para, então, 80 quilômetros antes do destino final. Então, ela para no quilômetro, para fazer a conta, né? 560 menos 80. Ela para 560 menos 80, ela para no quilômetro 480. Então, ela para aqui em 480 quilômetros, né? Para descansar, tá? Então, vou chamar esse ponto aqui de P. Tá bem? E durante esse trajeto, o rendimento foi de 12. Então, aqui, ó, rendimento foi então de 12 km por litro, né? No primeiro trecho, de 0 a 480 quilômetros, né? Tá? Eu só vou botar o Mzinho aqui que eu esqueci.
Aí, então, o tanque 1 tinha quantos litros? 50 litros, certo? Então, até o tempo da parada, quanto ela gastou nisso daí? Né? Só fazer então a proporção, né? Se o meu rendimento é de 12 e eu andei 480 quilômetros, então vai ser X litros. Então aqui vai ser, portanto, vai ser X 480 sobre 12. Então aqui vai ser 40 litros, né? 40 litros de gasolina que ela gastou então da viagem, né? Nesse primeiro trajeto. Tá? Então sobrou, então para fazer a sobra, então vai ser 50 menos 40, então sobrou 10 litros, tá? Então sobrou aí 10 litros de combustível, tá bom? Só que ela, para fazer então o trajeto final, ela quer saber então quantos litros ela precisa encher o tanque, né? E ela fala que o rendimento do segundo trajeto será de 16 quilômetros por litro. Então, no trecho 2, então vai ser quem? Vai ser 80, né? Que é o que falta. Então vai ser 16 igual 80x. Portanto, aqui, x vai ser igual a quanto? 80 sobre 16, que vai ser 5 litros, né? Que será gasto, né? 5 litros de combustível, então será gastos aí. Só que ela pretende, então, ficar no final com 25 litros de gasolina. Então, nossa expressão vai ficar 5 mais 20, mais 25, né? Que é que eu quero ficar, menos com o que eu tenho de sobra no tanque, né? Do primeiro trecho. Então, aqui eu vou precisar abastecer quantos litros? 20 litros, né? Então, eu preciso abastecer aí, para completar a viagem, para seguir a viagem, então 20 litros de combustível. Ok? Então, fechando aí a questão de número 150, entendido aí? Se não entendeu, né, deixe nos comentários, tá? Eu respondo tudo aí para vocês, tá bom? Então, vamos agora à questão de número 151. Né? Estamos aí quase encerrando, então, a segunda parte da correção do Enem, hein? Já falta mais duas, tá? Então, vamos lá. 151 diz assim: uma confecção de roupas pretende contratar novos funcionários. Para treiná-los, dispõe de duas opções. Ela própria realizar o treinamento, que teria o custo então, de R$ 9.000 por funcionário. Nesse caso, ao fim do treinamento, as coleções de peças de roupa confeccionadas por funcionário serão vendidas a R$ 1.500 pela confecção, um valor que será abatido do investimento do treinamento. Ou a opção 2, contratar uma empresa especializada que cobrará então R$ 4.000 por funcionário, mas nesse caso não poderão ser comercializados aí na confecção. E a confecção então irá investir um valor de R$ 2.520.000 no treinamento desses funcionários. Ela quer saber então o, o valor máximo, né, aí de funcionários que poderão então ser capacitados por uma dessas opções, né? Então vamos aqui ver como vai ser esta resolução. Então, o custo. Então, meu custo. Então, meu custo aqui, ó,
vai ser assim, ó. Então, no custo 1 vai ser 9.000 mais a 9.000x, né, que é a quantidade de funcionários, mais 1.500, né, por cada peça vendida, tá? Então, no custo, se é 2.520.000, aí eu vou colocar aqui, ó, 2.520.000 né, 9.000 e mais 1.500, tá? Então, no caso aqui, tá? Então, no caso aqui vai ser, não, a expressão do custo aqui vai ser 1.500, vai ser ao contrário, vai ser 9.000, né? Porque eu esqueci aqui, ó, né? Pela competição, né? Da venda aqui da competição. Então vai ser menos 1.500 por cada competição, né? Então por cada um que fizer a peça, né? Então vai ser 2.520.000, né? Vezes esse valor aí, 9.000 menos 1.500 x. Então x vai ser então 2.520.000 menos 9.000 menos 1.500 vai dar 7.500, né? Então, fazendo essa conta, eu vou ter 3.336 funcionários participando, né? Na opção 1. Opção 1. Na opção 2, né? Na opção 2 já vai ser diferente. Por quê? Porque na opção 2, né, o custo é 4.000 por funcionário e sem sem abatimento aqui da confecção, né? Então é a contagem direta, né? Então vai ser a divisão direta. Então vai ser aqui então 2.520.000 sobre 4.000 reais, né? Por cada funcionário. Então aqui vai ser 2.520 dividido por 4.000. Então eu vou ter 630 funcionários participando. No caso, ele quer saber quantos conseguirá contratar a mais se optar pela empresa especializada. Então é só fazer a diferença. Então vai ser 630 menos 336 e vai dar então 294 funcionários a mais. Então nosso gabarito aí então o item A. Ok? Seguindo então aqui para baixo, né? Questão então de número 152, né? Questão aí, vamos lá. Lembrando sempre que é do caderno amarelo, tá? Da reaplicação do Enem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Uma pessoa ampliou uma foto no computador e ao imprimir-la verificou que a qualidade não estava boa. Assim ficou curioso em saber as grandezas envolvidas no pareamento, no parâmetro que define a quantidade de uma imagem. Ao pesquisar, descobriu que o parâmetro que define a qualidade da imagem ou resolução pode ser considerado pela quantidade de pontos, chamados de pixels, que há em cada um quadradinho de 1 centímetro de lado contido na imagem. Considerando então que a pesquisa realizada, a unidade de medida de parâmetro da qualidade de imagem é expressa então por
né? Pixel vai ser o que então? Pixel por centímetro quadrado, né? Aí não tem nem como. Não precisa nem fazer conta, né? Pixel por centímetro quadrado, né? Tá? É a escala, né? Então, pixel por centímetro quadrado. Tá? Questão aí fácilzinha, bem tranquila. Questão então de número 153. Então diz assim, ó. Os preços da gasolina e do etanol no Brasil são frequentemente noticiados nos telejornais. Após pesquisa realizada pelo Índice de Preços, o IPPC, os preços desses combustíveis em real por litro em quatro estados no Distrito Federal foram divulgados pelo telejornal conforme o quadro. Então, está aqui o quadro abaixo. Dentre os locais divulgados pelo telejornal, o que apresenta maior razão entre os preços real por litro de gasolina e do etanol. Tá? Então, ele quer saber a divisão da gasolina e etanol. Então, vamos lá. Então, no DF, não, né? O F não, DF. Porque eu estou usando o reconhecimento aqui de forma, às vezes ele reconhece diferente. Então, vamos lá. A razão, então, vai ser 3,8, 3,18 sobre 2,28. Então, isso daqui vai me dar 1,39. Goiás. Em Goiás, 2,93 sobre 1,95. 95. Então, isso aqui vai me dar 1,50. Em Mato Grosso, né, MT, eu vou ter então 3,17 sobre 2,17. Então, isso aqui vai me dar 1,46. No Rio de Janeiro, vai ser então 2,93 sobre 3,14 sobre 2,35. Então vai me dar 1,34. E em São Paulo, eu vou ter então 2,70 sobre 1,90. Então isso aqui vai me dar 1,42. Então quem é a maior razão? É no estado de Goiás. Gabarito então aqui o item B, tá? Marquem aí item B, Goiás. 154, estamos aí na penúltima questão desta parte 2. Tá? Então, na parte 2, então, aí na penúltima questão, diz assim: três amigos foram a um restaurante e ele vende diferentes opções de pratos, cada um deles comercializados ao mesmo valor fixo em real. Eles consumiram juntos R$16,50 em sucos e cada um pediu exatamente um desses pratos, sendo esses os únicos gastos efetuados no restaurante. O valor total da conta foi de R$ 82,50, incluía o valor da taxa de 10%, calculada sobre os gastos efetuados. Qual é o preço cobrado em real de cada prato comercializado neste restaurante? Então aqui nós temos, né? Vamos supor que seja a conta. Então vai ser, né, 16, aqui ele fala 16,50 o valor do suco. Aqui 3 vezes x, que é o valor dos pratos, né? Aí aqui ele fala mais
10%, né, que é da gorjeta. Isso tudo, então, eu vou ter R$ 82,50, né, que é o total, tá? Então, e como é que vai ficar aí a nossa expressão, né? Nossa expressão vai ficar, então, 16,50 mais 3x mais 1,10. Né? Por que 1,10? Porque a conta aumentou 10%, né? A conta da gorjeta, né? Mais 9 vezes, né? 1,10. Isso tudo, então, ficou 82,50, né? Porque aumentou a conta da gorjeta. Então, vai ser R$ 16,50 mais 3x igual a R$ 75. Então vai ser 3x igual a 75 menos 16,50. 3x igual a 58,50. X vai ser igual então a R$ 19,50. O valor então de cada prato fixo. Então item D, marquem aí item D. Ok? Fácilzinho, né? Bem tranquilo de resolver, né? Sem nenhum problema. Então vamos agora para a última questão aí desta nossa segunda parte, então aí da resolução do Enem, né? Reaplicação. Então nesta parte, então, nesta última questão, desta parte 2, diz assim: um engenheiro civil então organizou duas equipes de pedreiros, 1 e 2, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros de ambas as equipes apresentaram então o mesmo rendimento por hora trabalhada à frente da construção planejada. A equipe 1 era composta então por 3 pedreiros. Então vamos aqui, ó. Então isso aqui vai dar mais ou menos esse tipo de problema. Então vai ser a equipe 1. Na equipe 1 eu vou ter pedreiro. Eu vou ter quais são meus dados? Metros quadrados, né? E dias, vou chamar de D, e horas D, né? Então vamos lá. A equipe 1 então foi composta por 3 pedreiros, e eles fizeram então 36 metros quadrados em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe 2, então fez então tinha 5 pedreiros, trabalharam então 8 horas por dia, 6 dias, então eles fizeram X metros quadrados, né? Então, aqui é uma relação diretamente proporcional, né? Por quê? Porque se aumenta a quantidade de dias e a quantidade de horas, aumenta também a quantidade de metros, né, a serem feitos, né? E se aumenta a quantidade de pedreiros, também aumenta a quantidade de horas e a quantidade de metros e a quantidade de dias. Então vai ser tudo aqui também grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza então diretamente proporcional, então eu inverto tudo. Então vai ser, aqui vai ser x sobre 36 igual a 5 terços vezes 6 meios vezes 8 sextos. Tá? Igual naquele exercício anterior que nós vimos, né, também, né? Então vai ser x sobre 36. Aqui eu consigo simplificar. 6 com 6 vai embora. 3, 2 com 8, aqui fica 4, né? Então aqui fica
5 vezes 4, 20 terços. Certo? Então aqui eu consigo também simplificar. E vai embora. Aqui fica 1 e aqui fica 12. Então ficaria x igual a 12 vezes 20. Então x vai ser igual a 240 metros quadrados. Então, gabarito. Ah, só que ele fala quanto construiu a mais. Né? Quanto ele construiu a mais. Então, ainda não. Eu já ia marcar aqui 240. Olha lá. Então, aqui, quantos metros a equipe 2 construiu a mais que a equipe 1? Então, vou ter que tirar da diferença de equipe 1. Então, a equipe 1 só fez 36, né? Então, vai ser 240 menos 36. E vai dar, então, 204 metros. Agora sim, gabarito. Item D. Tá certo? Então, com isso, concluímos a nossa parte 2 aí da correção do Enem, né? Reaplicação, que foi, então, realizado no dia 11 de dezembro, tá bom? E não se esqueça, é claro, sempre, então, de estar comentando, curtindo e compartilhando. Caso tenha alguma dúvida e alguma questão, não se esqueça também de deixar nos comentários ou postar na DM do Instagram, né? Que eu sempre olho tudo lá para vocês, tá bom? Então até a próxima resolução de questões. Aí nos vemos no próximo vídeo.